Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20, a partir do verso 17. Nós queremos continuar a meditação que nós iniciamos hoje pela manhã na nossa escola, quando estávamos juntos, falando sobre uma igreja saudável. Atos, capítulo 20, nós vamos olhar do verso 17 ao verso 35. O livro de Atos, como é conhecimento dos irmãos, ele é um livro que faz a transição dos evangelhos para as cartas do Novo Testamento. Nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que registram a vida e a obra de Cristo. E nós temos Atos, que relata então o início da igreja, a expansão da obra missionária. E esse livro ele faz essa transição para as cartas que são então registradas depois, que são orientações para as igrejas, escritas por Paulo, por Pedro, por Judas, por João, as cartas que nós encontramos a seguir. Então o livro de Atos ele é um livro histórico, ele é um livro transicional, ele não é tido como um livro que estabelece doutrina, muito embora encontramos princípios importantes para a igreja aqui. É simplesmente preciso levar em conta que ele é um livro de transição. Ele está fazendo essa transição, registrando como é que foi o início da igreja, não necessariamente estabelecendo doutrina, como é o caso das cartas que nós encontramos logo em seguida. Esse texto que nós vamos ler é o mesmo que lemos pela manhã. O apóstolo Paulo ele tinha um desejo de estabelecer uma igreja na cidade de Éfeso, e foi para ali que ele se deslocou em uma de suas viagens missionárias. Ficou 3 anos e meio, e ali ele estabeleceu uma igreja depois de pregar o Evangelho. E ele então nesse momento está se despedindo dos líderes, dos presbíteros, das pessoas da cidade, que tinham agora a responsabilidade de levar a igreja adiante, de amadurecer a igreja, de trazer o alimento saudável para os irmãos, de protegê-la dos lobos e dos falsos profetas. Então Paulo faz aqui uma exposição que tem grandes lições para nós, e queremos considerá-las nesta noite enquanto meditamos nesse texto. Atos 20, olhe comigo a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados.
De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Amém? Vamos orar. Amado Pai, nós pedimos que, pelo auxílio do Teu Santo Espírito, o Senhor abra o entendimento nosso aqui hoje à noite, para que possamos adorar a Ti através do temor que é devido à Tua Santa Palavra. Ó Deus, que o Senhor venha multiplicar este alimento, para que Ele venha saciar a nossa fome espiritual. Que o Senhor fale ao nosso coração. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos falando sobre igreja. De manhã nós falávamos que igreja é um milagre, é algo sobrenatural, é algo que Deus faz, é o Espírito Santo de Deus quem abre o entendimento das pessoas, quem traz essas pessoas da condenação e coloca essas pessoas dentro de um corpo, de uma comunidade, para viver unida em união, proclamando o Evangelho. É importante que a igreja ela seja sadia no meio de uma comunidade. Uma igreja precisa mostrar que há uma proposta de vida diferente para as pessoas. O que nós representamos aqui na comunidade de Juazeiro do Norte, onde Deus nos colocou, é exatamente isso: mostrar para as pessoas que nós temos uma vida diferente, que nós amamos a Jesus, seguimos a Jesus, porque é o melhor caminho, é uma proposta de vida nova, diferente. Na verdade, é a única maneira de viver que agrada a Deus. Então a igreja precisa ser saudável, mas ela enfrenta muitos problemas na sua vida que afetam a sua saúde espiritual. A igreja precisa brilhar. Jesus diz que nós somos sal e luz deste mundo. Isso significa que há um ponto marcante aqui que deve estabelecer uma diferença, deve haver uma distinção entre aqueles que são da igreja e aqueles que não são da igreja, entre aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor, entre aqueles que professam a fé em Jesus e entre aqueles que não creem em Jesus como seu Salvador. É preciso que haja uma diferença. A igreja precisa se posicionar, a igreja precisa falar, a igreja precisa mostrar a verdade diante da propagação da mentira. E eu acho que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de recessão, dias de comprometimento moral, de promiscuidade, de perversão, de violência, de injustiça, de desigualdade, de uma política que não tem nada a ver com o padrão de Deus. E onde está a igreja em nossos dias? O que nós estamos fazendo para tornar o nome de Cristo conhecido, para expandir a obra missionária? Como nós estamos nos posicionando em nossos dias, diante de toda a injustiça e dos projetos antibíblicos que estão sendo aprovados por este governo que aí está? Como nós, talvez agora não mais como igreja e instituição, mas como cristãos, cidadãos, que temos o nosso papel na sociedade, na comunidade, como é que a igreja tem, à luz da palavra de Deus, se posicionado? Como é que nós queremos transmitir graça para as pessoas? Como é que nós queremos mudar o mundo sem o Evangelho? A primeira parte aqui da nossa meditação, eu quero só relembrar o que nós vimos hoje pela manhã, de algumas táticas de Satanás levantadas contra a igreja. Primeira tática que nós encontramos no Novo Testamento, de um modo especial no livro de Atos, foi a tática da perseguição contra a igreja. Então, logo no início da igreja, os irmãos sabem que a igreja ela começa apenas em Atos capítulo 2. Até então a igreja não existia. No dia de Pentecostes ali, o Senhor estabelece a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo também até então não tinha vindo. É o cumprimento da promessa do Senhor Jesus. Qual promessa? Aquela promessa que Ele fez: eu vou, mas enviarei o Consolador, ou melhor, outro Consolador, que é o Espírito Santo. Até então o Espírito Santo não tinha vindo,
e até então a igreja não existia, embora o Senhor Jesus já tivesse feito referência à igreja, como por exemplo, lá em Mateus capítulo 16, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então ele faz já menção da igreja sem que ela ainda tenha existido. Em Atos 2 começa então a história da igreja. Nós temos o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo, que agora passa a habitar em todo aquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas a igreja é perseguida. Aliás, essa perseguição não começa com a igreja, ela começa com a chegada do reino na pessoa de João Batista, que na verdade anuncia a chegada do Messias, o Senhor Jesus, que revela o reino, mas o próprio João Batista foi morto por causa da pregação do Evangelho, por denunciar o pecado de Herodes. Então a perseguição contra o cristianismo, ela já começa ali. Então João Batista vai morrer por isso, o Senhor Jesus vai morrer por isso, os discípulos vão morrer por isso, os apóstolos morrem por essa causa, e muitos cristãos passam a ser perseguidos, principalmente a partir de Atos capítulo 7, com a morte de Estevão. O mesmo sinédrio que julgou e condenou e matou o Senhor Jesus, agora faz a mesma coisa com os líderes que ficaram levando adiante a mensagem do Evangelho. Então é uma tática diabólica matar os cristãos para barrar o crescimento da igreja. O diabo tentou esmagar a igreja pela força. O problema é que o resultado disso foi exatamente o contrário, o que ele não imaginava: o crescimento da igreja. Os irmãos fugiram, e eles saíram de Jerusalém, e eles fugiram pregando o Evangelho, e o Evangelho era como uma bomba, ela ia estourando, transformando corações, quebrando corações de pedra, salvando pessoas. O Evangelho cresceu de modo assustador. E aí nós tínhamos agora igrejas espalhadas por várias regiões. E o diabo percebeu que a perseguição não ia cumprir o propósito que ele tinha no coração. O que é que ele fez? Começou a trabalhar dentro da igreja. Os ataques de fora para dentro não deram o resultado que ele queria. Ele começou agora a tentar corromper a igreja de dentro para fora, com a segunda tática dele, que usa até hoje, que é o comprometimento moral. E aí nós temos o caso de Ananias e Safira, que venderam o seu campo, que foram depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos, mas mentiram, venderam por um valor X e disseram que foi outro valor, retendo parte do dinheiro no campo, que era deles mesmo. Mas aquela mentira, ela não poderia ficar sem punição, porque era o início da igreja. E o texto de Atos, capítulo 5, diz que o Senhor, pelo Espírito Santo, revelou a Pedro que Satanás entrou no coração deles, induziu a eles para que eles mentissem. E aí Pedro disse: vocês não mentiram para mim, vocês mentiram ao Espírito Santo. E eles pagaram com a vida, eles morreram. E o texto de Atos 5 diz que sobreveio temor sobre todas aquelas pessoas. Então, o comprometimento moral, ainda hoje, é uma arma do diabo para corromper a igreja de Deus. A terceira tática do diabo foi a distração social. Aquilo que nós falamos hoje pela manhã, registrado em Atos capítulo 6, diante da fome, a igreja precisava fazer alguma coisa. Houve uma tática sutil para desviar os apóstolos do ministério da pregação e da oração, do ensino da palavra, para administrar os recursos e fazer a distribuição de feira para os necessitados. Era necessário, era uma causa nobre, mas não era o ministério dos apóstolos. E aí eles perceberam que no começo eles deveriam fazer aquilo. De fato, os apóstolos administravam os recursos dos irmãos que vendiam seus bens e traziam para a igreja. Mas como a coisa cresceu tanto e era muita gente necessitada, aquilo ia demandar realmente muito tempo dos apóstolos, de modo que o ministério principal deles agora estava sendo comprometido. Então eles fizeram uma reunião em assembleia, elegeram homens de Deus, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para que de forma honesta administrassem aqueles recursos e socorressem os irmãos, as viúvas, os órfãos, conforme foi ensinado no Antigo Testamento. E eles então se dedicaram ao ensino da palavra e à oração. Então essa distração que também existe ainda hoje. Se você pegar perseguição, comprometimento moral, distração, são as mesmas táticas. O diabo não é tão criativo quanto parece, que ele usa com a igreja.
ele distrai, talvez agora não mais em relação à parte social, mas o diabo continua distraindo a igreja. Ele continua cativando o coração do povo de Deus, desviando do seu ministério, do seu chamado, da sua diaconia, do seu serviço para aquilo que Deus te chamou. Então ele tem muitas formas de distrações. Aliás, eu acho que nós vivemos num mundo agora marcado pela distração. É o grande negócio do momento, é distrair pessoas, é cativar pelo coração. Essa era uma distração social diante de uma necessidade que era real naquele tempo. Uma quarta tática do diabo agora na igreja de Corinto é a soberba espiritual, através de um serviço santo, o exercício dos dons espirituais. Então os irmãos de Corinto, eles eram irmãos que receberam do Espírito Santo os dons, porque lá na primeira carta, no capítulo 12, diz que o Espírito Santo distribuiu os dons de forma como lhe apraz, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Então, no trabalho de Deus, de modo santo, o diabo consegue infiltrar uma motivação carnal. Já pensou nisso? É algo para a gente refletir. O fato da gente estar na igreja, o fato de você ter um ministério, de você cantar, de você dirigir, de você pregar, não significa que não haja uma motivação carnal por trás daquilo que, ao invés de edificar a igreja, divide a igreja. A gente pode fazer um evento religioso, um evento espiritual marcado pela carnalidade. Aliás, a Bíblia diz que você pode até orar de forma pecaminosa, você pode estar orando de forma pecaminosa. Tiago capítulo 4 vai falar sobre isso. Você pode estar pedindo e Deus não atende. Aí Tiago diz, porque você pede mal para esbanjar em seus prazeres carnais. Então você está pecando na oração quando você pede aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas existe uma outra forma de pecar também durante a oração. É quando a gente usa Deus para conseguir aquilo que a gente quer. Isso é inclusive idolatria. Então eu não estou orando porque eu tenho prazer de estar na presença de Deus, porque eu quero adorá-lo. Não é por isso. É porque eu preciso do socorro de Deus. Eu preciso que Ele resolva o problema do meu emprego, da minha saúde, da minha depressão, enfim, eu tenho um problema e eu quero que Deus resolva o problema. Ele pode resolver, então eu vou atrás dessa ajuda, mas depois eu viro as costas para Deus e eu me esqueço de Deus. Isso é pecado durante a oração, durante o serviço santo. Então veja como o diabo trabalha de forma sutil para causar essa divisão dentro da igreja, criando uma soberba espiritual, de modo que você agora passe a se achar superior ao seu irmão, na medida que você inclusive exerce o seu dom espiritual. Isso é terrível. É fazer o trabalho de Deus de forma profana. É estar dentro da igreja e não estar em santificação. É sair de um culto como esse e ter um sentimento de vazio. A gente sai da mesma forma que a gente chegou, não houve nenhuma transformação. A gente cantou de forma fria, nós não sentimos a presença de Deus, não tivemos o devido temor e reverência à presença de Deus, e nós estamos vivendo uma vida mais ou menos assim. Paulo vai dizer lá em Coríntios que essa soberba torna as pessoas insensíveis. Então, é a morte da igreja. A insensibilidade espiritual. O teu irmão está morrendo, está abatido, está angustiado, precisa de você, mas você só encontra o irmão no domingo à noite. Você não tem interesse de saber como anda o seu irmão, de fazer uma ligação na segunda-feira para aquele irmão que não tem vindo ao culto, às programações da igreja. A insensibilidade, ela é consequência dessa carnalidade, dessa soberba, dessa apatia, dessa indiferença que tem, infelizmente, marcado o povo de Deus. E era assim na igreja de Corinto. É tanto que lá na primeira carta, no capítulo 5, você lembra que Paulo vai falar de um caso de imoralidade tremenda, de um homem, de um jovem que estava vivendo com a mulher do próprio pai, era sua madrasta. E esse caso era do conhecimento público, do conhecimento de toda a igreja. Mas o que aconteceu? Ninguém tomou providência.
O povo estava insensível, e Paulo fala sobre essa insensibilidade, lamentando: não há entre vós um sábio sequer, porque nem mesmo na cidade de Corinto, com toda a sua perversão, ouviu-se falar de um pecado desse jeito. E a igreja tem isso, escandalosamente, publicamente, e a igreja não tomou medida, não colocou para fora. E ele termina aquele capítulo 5 dizendo: expulsai de entre vós o malfeitor. É esse tipo de corrupção interna que se infiltra dentro da igreja, agora através da imoralidade. Ali era através, talvez, da distração social, do comprometimento moral, de uma mentira, mas a imoralidade também é um comprometimento interno que causa divisão. Então a soberba foi a quarta tática do diabo. E por último, a sua quinta tática foi a consequência da soberba, a divisão dentro da igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A igreja começou a escolher os seus heróis, os seus líderes, os seus preferidos. Irmãos, isso é carnalidade. Quando a igreja tem preferência por um pastor em detrimento de outro, isso é carnalidade. Quando eu só vou para a igreja quando é fulano que está pregando, se for ciclano eu não vou, isso é carnalidade. Se essa é a sua motivação, é bom você rever algumas coisas, porque a motivação correta de se a igreja deve ser por causa de Deus. A audiência aqui é Deus. Nós estamos cantando para Deus. Tudo que nós estamos fazendo aqui em ato de adoração é para Deus, é por causa de Deus. Se for por causa do homem, a obra vai perecer. E você vai sair daqui tão vazio quanto entrou, porque você não estava contemplando a majestade de Deus. Isso é carnalidade. Foi um dos problemas que acabou com a igreja de Corinto. Foi essa divisão, essa preferência maligna que acabou trazendo divisões para a igreja e grande prejuízo para a comunhão da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado com os ataques, com as artimanhas, cuidado com as armadilhas, cuidado com o que o diabo coloca na nossa mente de forma sutil, porque ele é o inimigo de nossa alma e ele visa destruir a igreja, e ele tem lutado muito contra a igreja, porque naquilo que ele consegue fazer de desqualificação, de comprometimento, de distração, de divisão, ele enfraquece a única instituição neste mundo capaz de mudar a vida de uma pessoa: o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus. Os planos governamentais passarão, as propostas do governo passarão, e elas não mudarão a vida das pessoas. Pode melhorar, pode ser mais justa, pode ter uma melhor distribuição, mas quem traz libertação e tira a favela do coração do homem é somente o Evangelho da graça de Deus. E se nós que temos o Evangelho da graça de Deus estamos brigando, estamos em divisão, estamos enfraquecidos, é o reino, irmãos, quem perde. É o reino. É o reino de Deus. Deus vai fazer a sua obra. Deus vai levantar outras pessoas. Mas não era para ser assim. A gente não precisa brigar. A igreja não precisa ter divisão. A igreja não precisa ter essa desunião. Nós não somos inimigos. A igreja precisa ter saúde para que ela combata o reino das trevas. No final das contas, a luta não é entre nós, é entre nós aqui e o reino do diabo que está avançando. Está tomando espaço, está tomando conta na formação de opinião através dos meios de comunicações, na política através dos seus projetos, na parte acadêmica, nas escolas, nas universidades, no campo do direito. O pensamento anticristão, ele tem crescido. E como é importante termos pessoas de Deus espalhadas em todos os segmentos. Talvez eu não pregue de novo para vocês antes das eleições, mas tenha uma consciência cristã. Nós temos um grande perigo no Brasil. Eu não sou filiado a nenhum partido político. E como igreja, instituição, nós somos apolíticos, nós não temos partido, mas como cidadãos e cristãos, nós temos que ter um discernimento e um posicionamento. E o que o PT tem feito no Brasil tem sido estabelecer
todos os projetos que vão contra a palavra de Deus. Olha o que foi que mais cresceu nesses dias. Projeto de regularizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, de regularizar a morte contra o aborto, de estabelecer a lei da palmada como crime. O governo está interferindo na religião, você não percebe. Eu estava vendo um vídeo essa semana do senador Magno Malta, que eu tenho como um cristão sério, que se posiciona, e ele está denunciando que agora em setembro a presidente vai assinar uma lei que proíbe que os centros de recuperação de drogados falem de religião. É proibido falar de religião, não pode mais falar de Jesus. Nos centros de recuperação, nos centros que fazem trabalho de recuperação de viciados e drogados. E ele está denunciando isso. É mais uma mordaça. Já teve a lei que proíbe algumas coisas na internet, a lei que regulamenta a liberdade de imprensa. Nós estamos correndo perigo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos orar pelo nosso país, vamos orar pela nossa nação. Algumas coisas estão acontecendo no Brasil. Eu não sou contra a entrada do cristão na política, de forma nenhuma. Agora, para entrar na política, ele já tem que ser um bom cristão dentro da igreja. Não é pegar qualquer malandro que vem de vez em quando na igreja e diz que é cristão e entra na política e depois mostra a sua verdadeira face. Tem que ser um homem de Deus. Mas antes de ser um homem de Deus, tem que ser homem. Tem que ser pai de família, tem que ser honesto nos seus negócios, tem que pagar suas contas, tem que ser um servo exemplar de Deus, para que ele tenha essa orientação de entrar na política. Senão vai ser mais um mal político. Estou falando isso para mostrar que a igreja tem um papel de influenciar a sociedade, de trabalhar nesses dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Brilhar e agir de forma honesta, guiado pela palavra de Deus. Olhando o texto escrito aqui agora pelo apóstolo Paulo, eu quero tirar algumas lições para nós, em Atos 20, a partir do verso 17, que é importante nesse tema que nós estamos pensando, da saúde da igreja. Vimos alguns perigos que ameaçam a igreja. Eu quero destacar, com base na experiência de Paulo aqui, alguns pontos importantes dos quais nós devemos ter ciência para que a igreja seja saudável. Versículos 17 e 18. Paulo diz que ele tem uma consciência tranquila. Ele diz que ele manda chamar os presbíteros da igreja e se encontra com eles, e ele diz para os presbíteros: vós bem sabeis como eu me conduzi entre vós desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia. Paulo agora, que está combatendo a mentira e os falsos profetas, aqueles que são ladrões, corruptos, ele está fazendo um paralelo, uma comparação e chamando a responsabilidade para si. Eu quero que vocês olhem para mim, olhem o que eu ensinei para vocês, olhem qual foi o meu procedimento e o meu exemplo durante esses 3 anos, desde o primeiro dia em que eu cheguei na Ásia, como foi que eu me conduzi entre vocês. Então Paulo tinha uma consciência tranquila. Isso faz da igreja um corpo saudável, pessoas de consciência tranquila. A palavra de Deus fala sobre o papel da consciência. A consciência é aquele instrumento de Deus. Ele não é um instrumento de revelação, mas é um instrumento de Deus. Inclusive Paulo fala sobre ele lá em Romanos capítulo 2, verso 15. Mas é um instrumento de Deus que proporciona para você a paz ou não, a aprovação ou não. É algo que Deus colocou dentro do nosso coração, para que você se sinta incomodado diante dos seus pecados, quando ninguém mais consegue vê-los. Entende? Você consegue enganar todo mundo. E, na verdade, muitas vezes nós não somos aquilo que parecemos ser, mas a nossa consciência nos perturba, nos incomoda diante de Deus. E é impossível não lembrar. Deixa eu contar uma história para vocês. Dias atrás, um pastor ligou para mim de São Paulo, eu não conheço, e ele teve um problema. Há 15 anos atrás, a sua esposa o traiu. E ele só descobriu há 3 meses atrás. E ele passou por um momento de grande perturbação, de depressão. A vida, ele pensou em se matar, inclusive, e a vida acabou praticamente para ele, mas ele recebeu ajuda de vários pastores e amigos
que fizeram um trabalho de aconselhamento, de restauração. E essa pessoa que se envolveu com a sua esposa era um grande amigo dele, que ele discipulou ali dentro de sua casa. E esse homem, então, ele conseguiu, pela graça de Deus, perdoar aquela pessoa, perdoar sua esposa, restaurar o seu casamento. E a sua ligação para mim era: pastor, estou indo em Juazeiro para liberar perdão para aquele homem, para aquele jovem. Eu quero dizer para ele que eu perdoo, que eu amo. Só para isso. E eu queria que um pastor me acompanhasse. E ele então ficou com o meu telefone, ficou de ligar. Ele veio ontem a Juazeiro. E eu quero resumir: ele se encontrou com esse homem, que já está casado, que era da igreja, que está desviado, está afastado da igreja. E eu não estive presente nesse encontro, porque não foi possível. Mas o pastor Emerson e outro irmão estiveram nesse encontro. E eles participaram de um momento muito emocionante, de ver aquele homem receber simplesmente a palavra de perdão. Porque o perdão tem vários aspectos. Você pode perdoar alguém que te feriu sem que aquela pessoa tenha te pedido perdão, apenas interiormente, deixando o seu coração livre para que não guarde mágoa, e diante do arrependimento daquela pessoa você libera o perdão. Mas é interessante porque o texto de Mateus diz que se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Então você que foi ofendido, toma a iniciativa. E esse pastor mostrou que a graça de Deus restauradora foi tão grande na vida dele, que ele queria dizer para aquele jovem que ele está perdoado, que ele pode pedir o perdão de Deus e viver a sua vida tranquila, que ele restaurou o seu casamento e que ele está perdoado. Siga a sua vida. Mas aquele jovem, me contava o pastor Emerson, chorava grandemente, dizendo: eu não consigo me perdoar. Ele dizia que está há 15 anos que ele não dorme, há 15 anos que ele não tem paz, há 15 anos que ele não sabe o que é ter um relacionamento com Deus, o que é dormir tranquilo. 15 anos. E ele guardou isso só para si. Só para si. Vive uma vida infeliz. A consciência, o pecado não confessado. O salmista diz: enquanto guardei os meus pecados, meus ossos envelheceram, eu não conseguia dormir. Então vejam que é uma consciência. Mas foi algo muito proveitoso, graças a Deus. Aquele jovem recebeu o perdão, o pastor liberou o perdão, foi embora, veio só para isso. Aquele jovem pode se sentir mais aliviado agora, e ele pode simplesmente provar de uma coisa que a gente precisa provar, irmãos: é a graça de Deus. E ele chorava dizendo: pastor, o que eu fiz? Não tem perdão. Como é que eu fiz algo desse tamanho? Não tem perdão. Não existe um homem como o Senhor. Mas existe perdão. Todo arrependimento tem perdão. A gente só precisa tirar da nossa mente o conceito de Deus errado que a gente formou e ter um conceito correto de Deus. Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus misericordioso, que se compadece. Ele está pronto a perdoar você. Talvez o pecado que você tem guardado, o pecado que você ocultou, talvez você nunca tenha confessado Jesus como seu Salvador. Deus está pronto a perdoar você. Ele te ama. E Ele ama o pecador arrependido. Deus só não perdoa o coração endurecido, soberbo, mas o humilde, o coração contrito. Davi diz: não desprezarás, ó Deus. Aí isso vai trazer paz, vai tirar aquele peso dos ombros, uma consciência tranquila, e você vai conseguir dormir. Vai conseguir dormir. Eu acho que era mais ou menos isso que Paulo estava tentando mostrar para aqueles presbíteros. Olha, eu estou saindo de consciência tranquila, porque eu sei quem eu sou e eu cumpri a minha missão. Número 2, verso 19. Verso 19: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo diz: eu servi ao Senhor com provações, com humildade, mas com lágrimas. Isso significa a lição de número 2: fidelidade não isenta ninguém de sofrimento. O fato de servir ao Senhor não quer dizer que tudo vai andar bem. O fato de você ter um ministério, de você se dedicar a Deus, de você ser fiel, ser temente, obediente, não quer dizer que a sua vida vai ser as mil maravilhas. Muito pelo contrário. Aquela história
da pregação do Evangelho da Prosperidade vem que Deus tem um grande plano para a sua vida, ela pode ser grandemente enganadora e frustrante. Porque se nesse grande plano envolver sofrimento, perseguição, injustiça, provação, então Deus tem um grande plano para a sua vida. O Evangelho pode ser um grande negócio, mas você pode se dar mal. Você pode ter uma vida marcada pelo sofrimento. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Não tinha sossego. Você viu o texto aqui? Ele vai dizer mais adiante: eu vou para Jerusalém, eu não sei o que me espera, senão que o Espírito Santo me assegura que eu vou ser açoitado em cada cidade que eu chegar. Então ele já tinha essa revelação do Espírito Santo que deixava ele convicto: Paulo, vai, porque tu verás o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Ele sabia disso. Então, irmãos, saber disso ajuda você a servir a Deus. Que fidelidade não significa vida livre de problemas. Que fidelidade não te isenta de sofrimento. Saber disso é importante. Saber disso é importante. Número 3. Paulo tinha ciência de sua missão, versos 20 e 21. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe de uma coisa? Saber disso aqui, a lição de Paulo para nós. Ele tinha ciência de sua missão. Paulo não perdia tempo com coisas secundárias. Você tem um serviço, um ministério, uma missão, e a principal dentro do que você faz é falar de Jesus para as pessoas, é apresentar Jesus Cristo como aquele que perdoa pecados se houver arrependimento. Paulo diz: eu não perdi tempo, eu não deixei de anunciar alguma coisa proveitosa, ensinar publicamente a vocês durante esses 3 anos. Vocês precisam deixar de lado aquilo que não edifica, aquilo que não é saudável, aquilo que não é proveitoso, aquilo que não ajuda. Deixe de lado e não perca o foco do seu serviço, do seu ministério, da sua missão, que é anunciar Jesus. Pastor, fulano, estão falando mal do Senhor. Isso é secundário, deixa para lá. O foco é Jesus Cristo. Disseram que o Senhor é isso, que você é aquilo, irmão, está acontecendo isso, olha o que fulano está fazendo. Isso é secundário, é tática diabólica, deixa de lado. O foco é Jesus Cristo. Aí você tem que ter ciência disso, sabedoria disso, porque isso pode adoecer ou deixar a igreja saudável. Você é responsável por isso. E Paulo tinha consciência da sua missão. Minha missão, Deus me mandou aqui em Éfeso, foi para pregar o Evangelho. Então, as outras coisas, elas são secundárias. Paulo diz: todo dia, de casa em casa, eu estava anunciando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chamou todos para servir. Todos vós que estáis aqui nesta noite, foram chamados para um ministério, para diaconia, serviço, servo, edificação da igreja e a glória de Deus. Então você está aqui nessa noite, participando de um culto que tem como propósito adorar ao Senhor. Esse é culto de adoração, adorar ao Senhor. E é também culto de edificação, de amarmos aos outros, de servirmos aos outros, de perdoarmos aos outros, de ajudarmos aos outros, de levar as cargas uns dos outros, de orarmos pelos outros. Edificação mútua. O corpo de Cristo precisa ter essa edificação para que tenha uma perfeita adoração. Você tem um chamado, você tem um ministério, e Deus deseja que você tenha ciência da sua missão. Número 4, versos 22 a 24. Paulo diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Servir envolve provação.
Paulo está dizendo, a vida não é preciosa. Não é o que eu tenho de mais importante, não é a minha vida, não são minhas prioridades. O mais importante é que eu complete a minha missão que eu recebi de Jesus. O que é mais importante para você? O que é nesse momento que tem mais valor para você? Servir envolve provação. Paulo está dizendo isso. Eu tenho uma missão. A vida eu não a considero preciosa para mim mesmo. O que conta é que eu cumpra a minha missão, que eu recebi do Senhor. Não foi do pastor, foi do Senhor. A proclamação do Evangelho da graça de Deus. E eu sei, porque o próprio Senhor me revelou pelo Espírito Santo, que em cada cidade que eu chegar, eu vou receber cadeias, açoites e tribulações. Você já pensou numa situação dessa? Você já pensou em exercer a diaconia num contexto desse? E Deus chamar Rodrigues para o serviço. Rodrigo, você vai, mas aquele dia de bom você saiba que todo dia você vai levar uma surra, cadeia, vai comer de vez em quando, vai ser injustiçado, vão te acusar de coisas que você não fez. Mas e daí, Rodrigues? Você tem uma missão. O importante é que no meio da fome, do açoite, da algema, da cadeia, Jesus seja engrandecido. Esse é o ministério, esse é o alvo, esse é o plano. Não importa o que vai acontecer com você, o que vai acontecer comigo, o que importa é que o plano seja executado fielmente. E esse é o seu papel como bom soldado de Cristo. Não se envolva em negócio dessa vida. Não perca tempo com aquilo que é secundário e traz distração para você. O plano é Jesus. Tem pouco tempo. O alvo é Jesus Cristo. A esperança é Jesus Cristo. A salvação é Jesus Cristo. Então não perca o alvo. Não perca o plano. Não desperdice seu ministério com coisas que não têm absolutamente nenhum valor. E Paulo nos ensina que no serviço existe provação, que sofrimento é um teste para a nossa autenticidade. Servir quando tudo vai bem é bom. Servir e ser fiel na dificuldade, diante dos problemas, pagando o preço, é diferente. Revela o tipo de coração que nós temos. Mas a igreja é importante nisso. A igreja nos ajuda a levar a carga. A igreja é um canal de expressar um pouco de quem nós somos. Olha comigo 25 a 27, Paulo diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então Paulo ele diz: olha, no meio do sofrimento eu estou tranquilo, eu estou indo. Muito provavelmente vocês nunca mais me verão, mas eu protesto hoje, diante dessas testemunhas, que eu fui fiel na proclamação de todo o desígnio de Deus. Ou seja, não importa o que aconteceu, ficou para trás, eu cumpri o meu ministério. Que lição, né, irmãos, para nós? Que graça poder chegar lá e dizer: eu sofri muito nessa história de ser crente, mas eu cumpri meu ministério. Eu estava pensando em Jeremias essa semana, lendo o seu livro. 50 anos de ministério, nenhuma conversão, nenhuma. Já pensou? Se fosse hoje em dia, você acha que um pastor durava na igreja sem ter uma conversão? Nos nossos dias, que o nosso valor é medido pela nossa utilidade, desempenho, resultado. 50 anos pregando, hein, pastor Daniel? Sem uma conversão. Ô, pastor ruim, né? Jeremias, 50 anos. Foi preso. Jogaram dentro de um poço de lama. Estava um pão escondido para ele. Queriam matá-lo. 50 anos. Mas sabe de uma coisa? Foi um dos ministérios mais bem sucedidos da Bíblia, porque ele foi fiel. Em meio a tudo isso que aconteceu, ele cumpriu o seu ministério. E aí Deus tem ministérios diferentes. Ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes. Chamou todos,
mas vocês são diferentes. Então vocês têm ministérios diferentes. E o importante, no final das contas, é que você não perca o alvo: Jesus Cristo, a glória de Deus, anunciar Jesus. Esse é o plano, esse é o alvo, esse é o propósito. E Paulo diz: eu estou livre do sangue de todos, porque eu fiz o que devia fazer. A quinta lição, e agora ela é mais dura, mas é real, verso 29 a 31. Paulo diz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo está dizendo: tem lobos vorazes que virão de fora para dentro, e tem homens pervertidos que se levantarão de dentro para fora. Ele está falando para líderes da igreja. Paulo repete esse conselho na carta a Timóteo. Timóteo, você é supervisor da igreja, você é o superintendente, colocado aí pelo Espírito Santo. Você tem que ensinar, tem que cuidar das ovelhas, mas tem que proteger. O pastor deve proteger as ovelhas, e você deve proteger, porque nem todos são ovelhas. Existem os lobos que vão devorar, e se você não identificar o lobo e colocar para fora, eles vão estragar, vão causar um grande estrago no meio das ovelhas. Então o que Paulo está dizendo, irmãos, é que nem todos são verdadeiros. Então ele diz: vigiai, não seja ingênuo. Irmãos da primeira igreja, liderança da primeira igreja, vigiai, não seja ingênuo, preste atenção. É simples, irmãos, de resolver. Para que a igreja existe? Vamos simplificar aqui: adoração e edificação. Qualquer coisa que ameace esse plano, você deve cortar. Então a igreja existe para edificação, mas existe uma situação que está agora ameaçando a unidade, a edificação da igreja. O que é que você tem que fazer? Corta. Tem cuidado com isso. Pode parecer duro, mas é a forma de proteger as ovelhas, que muitas vezes são ingênuas, né? E por último, do verso 33 a 35, Paulo diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério, é correto socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus: bem-aventurado é dar que receber. No tópico anterior ele diz: nem todos são verdadeiros, mas agora ele ensina: você deve ser verdadeiro. Você deve ser verdadeiro. E ele diz: eu não cobicei nada de ninguém, eu estou com as minhas mãos limpas. Eu trabalhei inclusive com as próprias mãos para o meu próprio sustento. Eu não cobicei nada de ninguém, eu não roubei ninguém, eu não fraudei ninguém. Eu estou saindo de mãos tranquilas. Eu trabalhei para socorrer os necessitados, inclusive relembrando aqui as palavras do Senhor Jesus, que diz que melhor é dar do que receber. Onde foi que Jesus disse isso? Você já leu os evangelhos? Você já viu isso nos evangelhos? Jesus dizendo isso? Não, Jesus não disse isso nos evangelhos. Não tem, pode procurar. O que é que Paulo está dizendo? É uma revelação diretamente fora dos evangelhos. É a única que tem de uma palavra de Jesus que não está nos evangelhos, está aqui nesse livro. E que Paulo, pela revelação de Deus, sabe disso. E ele registra isso, e ele expressa isso, e é registrado por Lucas. Nos evangelhos não tem, mas é a única revelação, é a única colocação de Jesus Cristo, a única fala de Jesus Cristo, de algo que ele ensina, que está fora dos evangelhos. Essa colocação aqui de Paulo: é melhor você dar do que receber. É mais bem-aventurado, é mais edificante, é mais gratificante. Paulo está dizendo: é muito melhor servir do que ser servido. Muito melhor. É muito melhor fazer o bem do que fazer o mal. É muito melhor. Então, irmãos, a igreja, ela precisa ser
saudável. Mas para ela ser saudável, nós precisamos identificar aquelas táticas levantadas ainda hoje pelo diabo para destruir a igreja do Senhor. E precisamos ter ciência de algumas coisas que nos ajudam na construção de uma igreja saudável. Servir, suportando provação. Não perca tempo com distração, tenha sempre em foco a sua missão. Saiba que ser fiel vale a pena, ainda que você tenha que sofrer. Saiba que você vai conviver com pessoas que podem até professar fé, mas que de fato não são verdadeiras. Mas você deve ser um verdadeiro cristão. Você deve ser uma pessoa autêntica. Você não deve se enganar, porque o que está em jogo é a sua alma. É a sua alma. Se você se enganar, se você estiver enganado, o prejuízo é grande demais. É uma alma perdida que vai para o inferno eternamente. Não vale a pena. Então você deve ser verdadeiro, amando a Jesus, servindo a Jesus, colocando Ele no seu coração como sendo o seu bem mais valioso, e assim promovendo a edificação uns dos outros para a glória de Deus Pai até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos pela Sua palavra e te louvamos pela Sua muita paciência e perdão de todos os pecados. Em Cristo Jesus, nós temos a esperança viva da vida eterna, a esperança que vem dos altos céus. O nosso pedido, Pai, é que esses exemplos registrados em Sua palavra sejam usados pelo Teu Santo Espírito para a edificação da Tua igreja, para a salvação de almas perdidas, para a glória do Teu nome. Nós pedimos que o Senhor guarde a Tua igreja, fortaleça a sua fé, em nome de Jesus.